Bom dia, irmãos, paz seja convosco, amém? Eu fiquei muito feliz com essa notícia, né, do terreno, porque isso é uma grande conquista, né? Principalmente para um pastor. Eu sei porque lá em Búzios, quando a gente tinha um prédio de aluguel e quando a gente conseguiu comprar o nosso terreno próprio, nossa, era uma alegria assim que transbordava, né? E uma coisa que a gente precisa aprender é a sonhar os sonhos do nosso pastor. Então, eu queria convidar vocês a sonhar os sonhos do pastor Jonathan, a sonhar os sonhos do pastor Wander, sabe? Porque quando vocês sonham os sonhos deles, Deus sonha o sonho de vocês, sabe? Ele realiza na vida de vocês. Então, vamos edificar essa grande obra, vamos edificar vidas, vamos avançar em nome de Jesus, amém? Quero uma breve meditação aqui, ministrar sobre vocês, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 9. E o texto diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e uma grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, nessa manhã. Eu te peço, Pai, que Tu venha falar aos nossos corações, Senhor Deus. Eu te peço que Tu venha falar, Deus, neste ambiente, Pai, aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, Pai. Que a Tua presença venha se manifestar, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, esse texto, ele fala sobre um grande homem. Um homem no qual eu e meus pais, eles gostam bastante, né? Porque meu pai, ele é Daniel Elias. Eu sou Abraão Elias, e meu irmão é Davi Elias, e meu pai diz que se tiver uma menina vai ser Ana Elisa, que é feminino de Elias. Então, ele é um cara que gosta muito do tal do Elias. Mas sabe, todo homem da Bíblia, todo grande homem da Bíblia, ele sempre teve uma característica muito marcante. Abraão, por exemplo, era um homem da fé, Moisés era um homem manso, Pedro era um homem corajoso. E aquilo que Elias ele era bom, era que Elias ele era um homem ousado. Elias, ele sempre foi conhecido pela sua ousadia em tudo aquilo que ele ia fazer. Elias, ele era aquele cara que ele não tinha medo das coisas que ele ia fazer. Ele ia e enfrentava os reis, ele ia e falava o que acontecia e acontecia, ele ia diante das pessoas e ele não tinha medo. Por quê? Porque Elias tinha certeza daquilo que Deus ia fazer. Elias, ele não tinha dúvidas de que Deus ia agir através da vida dele. Então, a marca do ministério de Elias era a sua ousadia. Mas sabe, esse texto no qual nós acabamos de ler, mostra que um homem, Elias, que era conhecido por sua ousadia, um homem no qual ele era forte, um homem que não tinha medo de nada, um homem que tinha certeza daquilo que Deus ia fazer. De repente, nesse texto do capítulo 19, nós vemos um Elias frágil. Em vez de um Elias ousado, nós vemos um Elias com medo. Em vez de um Elias forte, nós vemos um Elias fraco. Ou seja, o capítulo 19 de 1 Reis mostra um Elias frágil. Mostra a fragilidade do homem. E sabe, da mesma forma que Elias, nós também temos fragilidades.
Quem concorda? Todos nós, em alguma área da nossa vida, nós somos frágeis. Em alguma área da nossa vida, nós somos fracos. Talvez existe coisa na sua vida que só de ouvir talvez machuca você. Existem áreas da sua vida que talvez só de você pensar já faz você chorar. Por quê? Porque todos nós temos fragilidades. Todos nós temos pontos fracos em nossa vida. E sabe, da mesma forma que Elias, também somos iguais. Mas sabe o que esse texto me mostra? Esse texto me mostra que até os homens mais fortes também são fracos. Que até as pessoas que você olha e fala assim, nossa, olha que grande homem de Deus, esse homem também é fraco. Por mais ousado que o cara seja, ele também sente medo. Ou seja, dentro de nós, da nossa humanidade, nós também somos sensíveis. Nós também temos medos, nós também temos falhas, mas é através dos nossos defeitos, dos nossos erros, dos nossos medos, que Deus se manifesta e nos usa. Sabe, Elias, ele foi um dos homens que mais viu manifestações sobrenaturais. Elias foi um grande profeta de Deus. Elias, ele foi aquele homem que quando ele chegava, o fogo de Deus descia. Elias, ele era aquele homem que ele chegava e desafiava os profetas de Baal. E falava assim, olha, o Deus que respondeu com fogo é Deus sobre Israel. E ele não tinha medo, porque ele sabia que Deus ia descer com fogo. E ele orava e descia o fogo. Elias falava, olha, vai vir uma grande seca. E Deus secava tudo. Elias falava, olha, agora vai vir a chuva. E vinha a chuva. Elias falava para a mulher, olha, o teu filho vai ressuscitar. E ressuscitava. Elias falava, olha, e quando tiver panela não vai faltar farinha. E não faltava. Ou seja, Elias, ele foi um homem que viu grandes coisas no seu ministério. Elias viu fogo, Elias viu gente morta ressuscitar, Elias, ele viu o fogo descer, Elias viu a chuva vir, Elias viu a seca vir, Elias viu os profetas de Baal caírem, Elias viu grandes manifestações, assim como eu e você também já vimos. Você já viu Deus restaurar vidas? Você já viu Deus curar pessoas? Você já viu Deus restaurar pessoas que estavam viciadas? Você já viu Deus transformar a vida das pessoas? Você já viu Deus fazer coisas impossíveis em milhares de pessoas? Ou seja, nós também já vimos grandes manifestações de Deus. Mas a minha pergunta nessa noite é, como que um homem que viu grandes coisas, como que um homem que viu grandes manifestações, como um homem que foi tão usado por Deus, de repente foi parar no fundo de uma caverna? Se ele viu fogo, se ele viu a chuva, se ele viu a seca, se ele viu a morte ter que retroceder, se ele viu grandes coisas, o porquê que Elias foi parar no fundo de uma caverna? A resposta é, que eu aprendo, é que grandes manifestações não são o suficiente para te manter de pé. A resposta é que o fogo ele é maravilhoso, mas ele não é o suficiente para te manter de pé. A resposta é que a chuva de Deus ela é maravilhosa, mas ela não é o suficiente para te manter de pé. Os mortos ressuscitando é algo incrível, espetacular, é um grande milagre, mas não é o suficiente para te manter de pé. O que nós mais vemos hoje em dia são pessoas que não estão atrás de um propósito de Deus, são pessoas que estão atrás de manifestações. Porque nós achamos que Deus só está em um lugar quando existe fogo. Nós achamos que Deus só está em um lugar quando tem chuva. Nós achamos que Deus só está em um lugar onde tem grandes manifestações sobrenaturais. E quando falta a manifestação? E quando falta o fogo? E quando falta a chuva? E quando os mortos não ressuscitam? Qual é a nossa atitude? O pastor perdeu a unção. Essa igreja está fria. O líder não é mais de Deus. E aí você vai de galho em galho procurando igrejas, porque você não vive um propósito, você vive atrás de manifestações. E o que acontece com essas pessoas? Acontece que elas terminam igual Elias, no fundo de uma caverna. Sabe, então, se não é manifestações sobrenaturais que fazem nos mantermos de pé, o que é que nos faz manter de pé? O que nos faz manter de pé, meu irmão, é o propósito de Deus. O que vai te fazer de pé, colocar de pé, não é o fogo, não é a chuva, não é as grandes manifestações, é o propósito de Deus através da sua vida.
Sabe, acontece que muitas vezes nós nos acostumamos com isso. Nós queremos viver atrás de manifestações e esquecemos que existe um propósito maior. Sabe por quê? Porque quando você se molda por manifestações, quando elas acabam, você cai. E quando o fogo não desce, você desiste? E quando os mortos não ressuscitam, você desiste? Deus não te chamou para viver atrás de manifestações. Deus te chamou para ser um homem e uma mulher que vai viver o propósito de Deus. Um homem e uma mulher que vão ser moldados e viver através do propósito de Deus. Mas qual é a importância do propósito de Deus? No capítulo 18, um capítulo anterior, nós vemos um Elias que estava no top do ministério dele. Elias, ele era um homem no capítulo 18, onde ele era o cara mais confiante da terra. Onde ele estava vivendo o melhor momento do seu ministério. No capítulo 18, Elias ele era o cara ousado. No capítulo 18, Elias ele era o cara que não tinha medo. Ele era o cara que fazia o fogo descer. Ele era o cara que desafiava. Ele era o cara que tinha unção. Ele era o cara que não tinha dúvidas de que Deus ia fazer na vida dele. Mas você percebe que um capítulo depois, parece que a vida de Elias virou do avesso. E no lugar de um homem que não tinha medo, de um homem que tinha ousadia, de um homem que não tinha dúvidas, de repente aparece um homem frágil, com medo, fraco, pedindo até para morrer. Elias, ele era um homem ousado. Mas qual é a diferença do Elias do capítulo 18 para o Elias do capítulo 19? A diferença deles é que no capítulo 18 Elias estava cumprindo o propósito de Deus. E no capítulo 19 Elias deixou de cumprir o propósito. Ou seja, o que te torna forte não são suas qualidades, mas é o propósito de Deus. O que te torna inabalável não são as suas qualidades, é o propósito de Deus. O que te torna ser ousado, meu irmão, não é você, é o propósito de Deus que se manifesta através de você. Quando você se posicionar diante do propósito de Deus, você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Qual é o seu propósito? Por que você está no fundo dessa caverna? Será que você deixou de viver o propósito de Deus? Será que você, Elias, deixou de desacreditar aquilo que Deus tem para a sua vida? Sabe, Deus não te chamou para usar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Deus te chamou para ter uma vida inteira aos pés dEle. Ter uma vida inteira diante do propósito. Ter uma vida inteira cumprindo aquilo que Ele tem para a sua vida. Sabe, nós vemos grandes homens que no propósito de Deus eles eram fortes. E quando eles saem, eles se tornam fracos. Moisés, por exemplo. Moisés, ele era conhecido como o homem mais manso da terra. Mas ele não chegou na terra prometida, por quê? Porque ele saiu do propósito. E aí para o homem que era manso, faltou mansidão. Porque o propósito de Deus, ele é como se fosse uma linha. Você precisa estar alinhado ao propósito. E se você sair um pouquinho do propósito, cuidado, porque você pode cair. Ou seja, nós temos outros exemplos. Por exemplo, Pedro. Pedro, ele era conhecido por sua coragem, aquele homem que não tinha medo de nada. Aquele cara que ia para cima, aquele cara nervoso, aquele que falava assim, eu sou mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas de repente, ele sai do propósito, quando Jesus vai para a cruz. Então eles falam assim, você não é aquele discípulo de Jesus, você se parece com ele, você fala como ele. Então para o homem que é corajoso, falta o quê? Coragem para admitir que ele era discípulo de Jesus. Nós temos Davi, que era conhecido por sua integridade, um homem íntegro. Mas o que acontece? Um dia Davi se desvia do propósito. Então para o homem que era íntegro, faltou integridade. Eu não sei qual é a sua qualidade, todos nós temos uma. Talvez você fale que você é uma pessoa que honra os outros, talvez você fale que você é uma pessoa que ama, e de verdade, todos nós temos uma qualidade, você sabe da sua qualidade. Mas cuidado para não sair do seu propósito. Porque quando você sai do propósito, você cai exatamente naquilo que era a sua maior qualidade.
naquilo que você se julga ser forte, naquilo que você se julga ser o melhor, naquilo que você julga ser a sua maior habilidade, cuidado, porque é exatamente nisso que Satanás vai fazer você cair. Por quê? Porque se Satanás conseguir te derrubar naquilo que é a sua maior qualidade, você vai ver que você errou naquilo que você era melhor. Então, se você errou naquilo que você era melhor, não sobrou mais nada. Então, você se isola no fundo de uma caverna. E qual é o perigo do fundo da caverna? Acontece que simplesmente foi no momento mais difícil de Elias. Foi no momento que Elias estava mais desacreditado. Foi no momento onde Elias ele estava mais solitário. Aonde Deus saiu lá de cima dos altos montes e foi até o fundo daquela caverna onde Elias estava e falou: Elias, vem, vamos voltar para o propósito de Deus. Eu não sei qual é o fundo da sua caverna que você esteja vivendo. Eu não sei qual foi o propósito que você deixou de viver. Eu não sei qual foi aquilo que Deus te preparou, que você está querendo fugir, meu irmão. Mas eu quero dizer que Deus está aqui nessa manhã e Ele pode te pegar pelos braços e te levar de volta para o propósito de Deus. Minha pergunta para você de manhã, nessa manhã é: o que você fazia que você deixou de fazer? O que no seu propósito você se manifestava, você fazia para Deus que você deixou de fazer? Talvez você adorava de uma forma exuberante que Deus te usava e você deixou de adorar. Talvez você pregava para as pessoas e vidas eram edificadas através de você e você deixou de cumprir esse propósito. Talvez você orava e vidas eram curadas através de você, mas você de repente, porque um dia Deus não curou, você de repente se isolou no fundo de uma caverna. O que é que você fazia que você não faz mais? Deus está nessa manhã te chamando para voltar ao propósito de Deus, a voltar para o centro da vontade de Deus, a voltar para aquilo que Deus te chamou, te escolheu e fez você ser inabalável nisso. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Deus chega diante de Elias e fala: Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Elias dá 1001 desculpas para Deus e fala: Deus, por que isso, por que aquilo, por que aconteceu isso, por que não sei o quê. E Deus só vira para Elias e fala uma coisa. Fala: Elias, aonde você está? Elias, o que você está fazendo aqui? E a pergunta de Deus nessa manhã para você é: o que você está fazendo aí? Porque eu não te projetei, Elias, para estar no fundo de uma caverna. Eu não te criei para você estar isolado. Eu não te criei para você estar sozinho. Eu não te criei para você estar se sentindo fraco. Eu te criei, Elias, para ser a imagem e semelhança de Deus, para ser um homem inabalável, uma mulher que não tem medo, um homem ousado, uma mulher cheia do Espírito Santo. Deus não te chamou para estar no fundo dessa caverna. Deus não te chamou para estar isolado. Deus te chamou para estar nos altos montes, naquele lugar onde Deus te usa, naquele lugar onde Deus se manifesta. É nesse lugar que você tem que estar, Elias. Que é o centro da vontade de Deus. Que é onde Deus te usa. Que é onde Deus se manifesta. Sabe? E eu quero falar nessa manhã sobre a força de um propósito. Sabe, você não tem noção qual é a força de um propósito. Sabe, lá em Búzios, cara, a gente foi e não tinha nada. Não tinha nada lá. Nós começamos a igreja, eu, meu pai e minha mãe. Mas não é o meu pai que é bom. Não é minha mãe, não sou eu. É a força de um propósito. E se Deus tem um propósito, você pode ser fraco, você pode ter medo, você pode talvez ser uma pessoa medrosa, melindrosa, mas Deus, Ele te usa na sua fraqueza, porque não é aquilo que está em você, é aquilo que Deus entrega para você, é o propósito de Deus. Olha que coisa linda, essa igreja ganhou um terreno que valia 30 milhões, porque não é que o pastor Jonathan é incrível,
Não é que o pastor Wander é muito usado. Não, é porque existe um propósito maior. Existe um propósito de Deus para este lugar. Não existe homem, não existe mulher que consiga ser mais forte do que o propósito de Deus. O propósito de Deus te faz fazer coisas que você nunca imaginou. O propósito de Deus te faz levar a coisas que você nunca imaginou. É o propósito de Deus que te fortalece. Sabe, a força de um propósito é tão forte que Jonas não queria ir para Nínive. Jonas queria ir para Társio. Mas existia uma força de um propósito tão forte, mas tão forte, que Deus enviou uma baleia, Deus enviou uma tempestade e levou Jonas para Nínive. E Jonas não queria pregar para Nínive, ele não queria estar ali. Mas ele prega de má vontade, sem vontade, querendo sair dali, e 120 mil pessoas se convertem. Sabe o que é isso? Não é que Jonas é bom, é o propósito de Deus que é mais forte na nossa vida. E Elias estava vivendo esse momento, dele entender que não era ele que era ousado, era o propósito de Deus que tornava ele ousado. Então quando Elias estava naquele fundo do poço, no fundo daquela caverna, e Deus falava: Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? E falava: Senhor Deus, é que eu estou sozinho, é que as coisas não cooperam mais para mim, as coisas não acontecem. Deus, eu orei e de repente o fogo não veio, eu olhei e de repente a chuva não veio, eu olhei e de repente queriam me matar, e sabe, as coisas não aconteceram. E Elias estava querendo desistir do seu propósito. Mas aonde Elias via motivos para desistir, Deus via motivos para ele voltar. Aonde Elias via motivos para parar, Deus via motivos para ele continuar. Aonde Elias via o passado, Deus enxergava um futuro. Aonde Elias enxergava sozinho, Deus enxergava 2 reis, um discípulo e 7.000 que estavam guardados por Deus. Aonde você se enxerga só, Deus enxerga um propósito. Sabe de uma coisa? Você pode estar no fundo dessa caverna. Você pode estar longe do seu propósito. Mas sempre que você se aproximar do propósito, você vai ter novas experiências com Deus. Sabe, acontece que existem experiências com Deus que nós só vamos ter quando nós sairmos da caverna. Existem experiências com Deus que você só vai experimentar e viver quando você resolver sair do fundo dessa caverna. Sabe, Elias, ele era um profeta, ele era um homem que ele estava acostumado com grandes coisas. Elias, ele era um profeta que estava acostumado com grandes shows pirotécnicos. Elias, ele era aquele cara que ele orava e fogo descia. Ele orava e a chuva descia. Ele orava e os mortos ressuscitavam. Ele orava e a farinha não acabava. Ele desafiava e as coisas aconteciam. Porque Elias só estava acostumado a viver com grandes manifestações. Então Deus pega e fala para ele: Elias, sai dessa caverna. Sai desse fundo. Sai da onde você está. Sai dessa depressão. Sai desse isolamento. Sai desse vitimismo e vem para fora, que eu tenho uma nova manifestação para colocar sobre a sua vida. E quando ele sai, vem um forte vento. E Elias estava acostumado com os fortes ventos. E ele fala: certamente Deus deve estar nos fortes ventos. E vem aquele vento e quebra tudo, e faz aquele alvoroço, faz aquele tornado, faz aquela coisa. E ele fala: Deus está nesse vento. E Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto e ele fala: agora Deus está no terremoto, olha que doideira, está tudo tremendo. Agora Deus está nesse terremoto, e Deus não estava no terremoto. De repente desce o fogo do céu, e Elias fala: olha, isso aí eu já vi, Deus. Eu sei que é você que se manifesta através da coluna de fogo, é você. E não era Deus que estava se manifestando na coluna de fogo. E de repente, de uma forma quase imperceptível, de uma forma silenciosa, Deus veio como um cício e falou para Elias. No lugar de onde ele queria uma resposta, Deus trouxe uma pergunta novamente para ele. Deus veio e falou assim: Elias, o que é que você está fazendo aqui?
Deus, em vez de com fogo, com terremoto, com chuva, com vento, Deus se manifesta através de uma brisa suave. Sabe que Deus está falando com você? Aquilo que você viveu com fogo, aquilo que você viveu com chuva, aquilo que você viveu nessas coisas é maravilhoso. Mas eu tenho uma nova forma de falar com você, Elias. Eu tenho uma nova forma de se manifestar em você. Eu tenho uma nova forma de te usar, Elias. Não tenha medo de sair do fundo da caverna. Não tenha medo de se sentir sozinho. Não tenha medo de estar no fundo. Tenha coragem de sair e viver o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque a caverna, ela te impede de ver o propósito de Deus. A caverna te impede de enxergar o brilho do propósito. A caverna te impede de olhar o futuro do propósito. A pergunta que eu quero fazer para você é: aonde você está? Vira para quem está na sala e diga assim: aonde? Vira para quem está na sala e diga assim: aonde? Vira para quem está ao seu lado como profeta, aponta o dedo e fala assim: Elias, aonde você está? Isso aí foi um ensaio. Agora aponta o dedo e fala assim: Elias, vamos gente, acorda. Elias, aonde você está? Se você estiver longe, Deus vai te pegar pelo braço e vai te levar de volta para o propósito. Você crê nisso nessa manhã? Coloque-se de pé que nós queremos orar por você. Deus quer fazer você voltar para o propósito. Deus quer te colocar de pé. Deus quer transformar o seu ministério de novo. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, Pai. Porque nós cremos que o Teu propósito é maior para as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui, Deus, nessa manhã, Pai, porque nós acreditamos que o Senhor tem grandes coisas para manifestar em nossas vidas, Pai. Nós não estamos reunidos dentro de um cinema porque nós achamos bonito ou queremos, mas é porque existe um propósito de Deus para este lugar. Deus, se manifesta em nós, Senhor Deus. Que nós venhamos nos alinharmos ao propósito de Deus, Pai, e venhamos experimentar e viver aquilo que nós nunca vivemos, aquilo que nós nunca experimentamos, Senhor Deus. Que nós venhamos ser cheios, Pai. Que nós venhamos ser ousados, Pai. Que nós não venhamos ter medo, Pai, mas que nós venhamos avançarmos e prosseguirmos para o propósito de Deus. Coloque agora diante de Deus, qual é a sua caverna? Talvez a sua caverna seja os seus sonhos. Talvez a sua caverna seja o seu casamento. Talvez a sua caverna seja a sua área financeira. Talvez a tua caverna seja o teu ministério. Eu não sei aonde você está, mas eu sei que Deus pode te levar para os altos lugares. Deus, Ele pode te usar de uma maneira sobrenatural, meu irmão. Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim. Só a ti, então, usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Qualquer hora e qualquer
Ele sabe qual é a tua caverna. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-nos, Senhor Deus, para cumprir o teu propósito, para fazer o teu querer. Usa-nos, usa-nos, usa-nos. Como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha-me a sede do altar, quero ser escravo da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Senhor. Nós entendemos, Senhor Deus, nessa manhã, Pai, que não somos nós que somos fortes, Pai. Nos perdoa, Jesus, porque às vezes nós achamos que somos nós que somos bons. Nós achamos nós que somos eloquentes, nós que somos invencíveis, que somos ousados. Mas na verdade isso é o Senhor que nos torna forte. É o Senhor que nos torna inabalável. É o Senhor que nos torna invencível. Porque quando nós estamos só, nós somos fracos. Mas quando estamos contigo, nós somos fortes, nós somos inabaláveis. Então, Senhor Deus, nos usa, Senhor Deus. Nos usa, Senhor Deus. No lugar da nossa fraqueza, coloca força. No lugar da nossa dúvida, coloca certeza. No lugar do nosso medo, Senhor, nos coloca coragem. Porque o Senhor é tudo o que nós precisamos, Senhor. O Senhor é a nossa flecha que acerta o alvo. O Senhor é o nosso farol que brilha a nossa escuridão. O Senhor é o Deus que nos sonda, que nos conhece e que nos escolhe antes mesmo de nascermos. Senhor, nós amamos o teu propósito, nós amamos o teu querer, nós amamos a tua vontade. E nessa manhã nós dizemos, Senhor Deus, encontre em nós pessoas disponíveis a cumprir o teu propósito. Em o nome de Jesus, Senhor Deus, é isso que nós te pedimos, Deus. Ligamos na terra, te pedimos, liga no céu, Senhor Deus. Em o nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor nessa manhã, aleluia.